Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. Hoje o programa está imperdível, aliás, como sempre. E simplesmente você não pode perder os projetos que os nossos participantes trouxeram. Então, segura aí, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Estamos aqui com a nossa primeira participante da noite. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom, e você nem imaginava estar aqui, né? Verdade. Foi uma surpresa? Muito, uma surpresa assim maravilhosa. Mas bora se preparar, porque você vai enfrentar as feras. E qual que é o seu empreender? O meu empreender, ele trabalha o EduTech Happiness. Então, assim, ele aborda a questão da tecnologia e também da ciência da felicidade. É um ecossistema educacional. Que interessante! Então, bora enfrentar as feras que você tem potencial. Parabéns. Muito obrigada. Vai lá. Olá, feras. Eu sou a Andréia Lobo. Eu tenho um projeto chamado EduTech Happiness. O EduTech Happiness, ele trabalha com o uso consciente das tecnologias. Vocês já se depararam com funcionários que estão com improdutividade, com questões de saúde mental dentro da empresa de vocês? Então, o EduTech Happiness, ele vem com soluções educacionais para treinar líderes. Então, a minha consultoria, ela também, além de proporcionar a questão do uso consciente da tecnologia, ele também consegue trazer para a sua empresa ferramentas da tecnologia e da ciência da felicidade, porque também sou uma especialista em ciência da felicidade. Bem-vinda, Andréia. Obrigada. Tudo bem? Me fala uma coisa, o projeto é bastante interessante, mas eu fiquei um pouco confusa. Você fala de EduTech, Rap, para a tecnologia. Você quer contar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Eu sou uma educadora, já vivo a experiência da educação e da tecnologia há 15 anos. E eu me formei, recentemente na área de educação e tecnologia e desenvolvi esse projeto que ele busca sanar algumas dores dentro das instituições, que é justamente o uso inapropriado das tecnologias. Por exemplo, os celulares. Os celulares já estão sendo banidos de algumas instituições. Então, eu trago soluções para que nós possamos treinar os nossos líderes para que eles tenham conscientização do uso dessas tecnologias e passem para os seus funcionários. Então, assim, junto com a conscientização do uso das tecnologias, eu trago também as ferramentas da ciência da felicidade, que ele trabalha com propósito, também trabalha com a questão de gratidão, também a concentração. Deixa eu te perguntar uma coisa.
esse teu EduTech, você já faz, ele já aplica, você já aplicou em quantas pessoas? Ele está em fase de implementação. Eu já trabalho com desenvolvimento de pessoas há algum tempo no individual, seria o B2C, né? E agora eu desenvolvi, né, esse projeto para que eu possa levar para dentro, é uma consultoria. Mas no B2C, igual você acabou de falar, você fazia para quantas pessoas você já testou? Sim, eu faço assim, por exemplo, eu tenho um grupo de mulheres empreendedoras e essas mulheres desenvolvem ali trabalhos e precisam usar a tecnologia. Então, eu dou mentorias personalizadas para que elas consigam se encontrar, não só dentro da sua carreira, né, ali, mas também use as ferramentas da tecnologia e também os recursos que a Ciência da Felicidade nos oferece para promover a sua produtividade. Quantas pessoas tem no grupo? Hoje tem 41 pessoas, porém é um grupo recente e eu já faço isso já desde o ano passado. Por exemplo, eu tenho um case que ela é mentora de yoga e ela queria muito usar a tecnologia, mas ela tinha dificuldade. Então, vai além das redes sociais. Eu fazendo um diagnóstico personalizado, eu descobri que ela tem, né, esse propósito de falar para o mundo qual o seu método. Ela desenvolveu o método. Então, através do meu, eu consegui escolher junto com ela uma tecnologia que foi o podcast. Então, eu trabalhei com ela, podcast do começo ao fim, e desenvolvi junto com ela um podcast que ela possa falar para o mundo o seu método. André, eu não entendi ainda. Eu não consegui entender qual que é o teu produto. EduTech é o quê? É um aplicativo? Não, o EduTech Happiness, ele é uma consultoria no qual eu vou ensinar líderes a entender o uso consciente das tecnologias. Ah, entendi. Então, você vai ter uma consultoria presencial ou é online? Eu faço os dois. Então, eu posso fazer tanto online quanto presencial. De acordo com a demanda da empresa, né? Então, hoje você já tem o seu faturamento? Você já fatura? Não fatura. Ele está em fase de implementação e eu vim aqui também para que vocês possam conhecer, entender a importância deles, para que eu possa aí levar para o mundo e transformar mais vidas. Tá, eu tenho uma empresa, eu tenho 50 colaboradores. Me venda esse seu aplicativo de uma forma bem rápida. Não é um aplicativo. No aplicativo, ele é uma consultoria. Isso. Eu até agora não consegui entender. Então, essa consultoria, ela traz para você, para a sua empresa, sanar dores. Por exemplo, todos os seus funcionários, eles têm consciência do uso das tecnologias que existem dentro da empresa e as que ele mesmo usa, por exemplo, fica muito amplo. Eu parar uma equipe para entender, para você fazer uma consultoria. Por isso que eu trabalho com os líderes. Eu não trabalho em equipe inteira, eu vou trabalhar com os líderes, por exemplo, o gerente, o diretor, o coordenador. Mas vamos lá. Me preocupa muito em pôr algumas... Essa consultoria dela por exemplo, lá na nossa empresa nós temos 40 funcionários. E as pessoas estão trabalhando e estão usando o celular no horário de trabalho. Né? Então, tem uma dor, uma necessidade. Mas a minha ela vai usar. treinar o líder para que esteja apto para conscientizar os demais abaixo deles que não é favorável usar o celular no ambiente de trabalho. Seria isso na o produto? Teoria, perfeito. É isso mesmo, É esse o André? produto? É isso mesmo? Isso, é uma Esse é o questão produto? de que o líder ele vai enxergar aquelas dores e ele vai instruir os seus funcionários a usar o celular, porque é uma ferramenta muito usada hoje em dia, só que muitas vezes o mau uso. O funcionário, às vezes, acaba se tornando improdutivo. Então, técnicas de gerenciamento de tempo, foco e atenção. Ok, mas é assim, me preocupa muito impor algumas regras no meio do caminho. Porque o colaborador ele já está com práticas aceitas pela empresa que já está gerindo. Chega uma pessoa, repassa para o cabeça, para o gerente, algo impositivo de novas regras. Isso não cria um risco muito grande de um turnover? Ou como a empresa vai enxergar isso? Porque, para mim, é algo preocupante.
Eu falo, ó, daqui, a partir, até hoje foi usado o amarelo, daqui para frente vai ser o azul. Por mais que esse gerente seja muito bem treinado pela Andréia, como vai ser a receptividade desse gerente para com os colaboradores que vão ter que engolir que daqui para frente não é mais amarelo e sim azul? Por isso que eu me preparei em fazer um diagnóstico. Então, eu vou fazer uma visita dentro desta instituição para ouvir os colaboradores. A escuta ativa ela é importantíssima. Então, esses atendimentos, eles começam ali no chão, junto com os funcionários, para uma escuta ativa. A partir disso, eu levo até os líderes, porque não adianta, como o senhor mesmo disse, falar e formar um líder se eu não ouvir ali o chão daquela empresa. Tá, mas você tem no teu custo que você não vai estar ali 1 hora com o gerente, e sim você vai disponibilizar N horas para falar, para ouvir a todos e depois subir na escala para ir ditar uma regra. E outra coisa, e se conversando com esses colaboradores, eles virarem e falar, não gostei da tua ideia, Andréia. Ah, eu não quero, estava tão gostoso assim. Eu queria fazer uma Quanto consideração. tempo dura essa sua consultoria e já tem preço? Sim, como ele está em fase de implementação, eu penso em R$2.000. Tá. Mas e o tempo disso? Que nem o que tempo. o Aníbal colocou aqui. Porque você vai ter que trazer Sim. né, uma outra visão. Sim. Vai ter que fazer uma mudança de mindset do líder para depois ele trazer para os demais para baixo, né? Sim. Como que funciona isso nesse seu processo? Eu visito a instituição, então eu faço esse olhar diagnóstico, a escutativa. A partir dessa escutativa, aqui também eu uso as ferramentas das tecnologias também para poder fazer perguntas claras e pertinentes, para ouvir essas dores, e aí eu levo até os seus líderes. Os líderes vão conseguir enxergar as dores dos seus funcionários, porque eu, como uma pessoa que chega sem neutra, Vínculo. não estou do lado de um nem de outro, eu estou neutra para escutar, uma escutativa e afetiva de acolhimento, que vai trazer ali resoluções e não uma crítica. Então, leva aos líderes e, a partir disso, eu consigo formar estratégias personalizadas. Eu não tenho algo pronto para a sua empresa, eu tenho algo pronto para a sua necessidade. Ok, André, deixa eu só fazer uma pode- observação, tá, Ju, fala, por favor. André, a tua ideia é bacana, só que confronta com uma coisa que, para mim, é muito clara dentro das organizações. A tua ferramenta, ela vai de encontro a uma coisa chamada cultura organizacional. Isso. Ok? Então, eu tenho dentro da minha cultura organizacional a proibição de uso de celular. Ok? Se isso está dentro da minha cultura e as pessoas ainda continuam a usar o celular, eu tenho mecanismos de controle que seriam advertência, de repente uma suspensão, uma dispensa e por aí vai. Né? Eventualmente eu não dou uma promoção, então eu utilizo essas ferramentas para coibir. Então, eu acho que fica para você um conselho de como você, de repente, vai poder utilizar a tua ideia. Porque se a empresa ela não quer aumentar o turnover e quer utilizar uma outra ferramenta, aí sim você oferecer o teu produto. Vir como uma medida alternativa para que a empresa não dê uma suspensão, não dispense funcionários. Se faz sentido, obviamente, para a empresa, que aquele funcionário ele tem uma boa produtividade, mas ele não está sendo um bom exemplo para os demais. Aí sim, vir com este produto pode ser algo que possa gerar ali uma mudança de pensamento, uma mudança de mindset, por aí vai. Do contrário, se a empresa não tem isso, dificilmente a ferramenta vai ter um sucesso, porque o dono da empresa, os líderes, os gestores, se eles não têm esse pensamento, está correndo tudo à solta. Percebe? Justamente Então você tem que por identificar isso- o teu público-alvo. Sim, né? por isso mesmo que eu começo com os líderes. Mas não quer dizer que os líderes não precisam estar aptos a ouvir os Não seus... são os líderes que você deve começar, você tem que começar com os gestores da empresa. E o RH. Os donos da CEOs, empresa. Isso mesmo. Para entender a cultura, aí você vai falar com o RH e depois você vai Isso. trabalhar a liderança. Essa escala tem que estar muito clara, Sim. porque você não vai chegar no líder da empresa. Você vai procurar, lá na empresa da Ju, você vai procurar ela.
E aí ela vai falar a dor, e se o teu produto fizer sentido para ela, aí sim. E assim, ó, é interessante, talvez, até uma palestra de conscientização. Você chega, você faz uma palestra, conversa com o RH, identifica essas dores, dê uma olhada no plano de cultura, tem a cultura organizacional, tem o plano que eles já assinaram quando eles fizeram o processo de integração, assinou esse plano de cultura. E aí tem um outro detalhe. Por exemplo, dentro da minha empresa eu tenho diversos setores. Tem setores que pode utilizar o celular como comercial. Já o chão de fábrica não pode, mas a gente sabe que muitas vezes utiliza. E é nesse momento que é importante o teu trabalho. Essa conscientização. Então, talvez você dê uma analisada de que forma que você vai implementar esse trabalho, sentando com o RH. Não adianta você escutar a dor do colaborador, porque ele está ali para trabalhar. Ele está ali para cumprir meta e resultado. Andréia, Entende? muito interessante essa sua consultoria. Mas Muito. o nosso tempo está terminando. O que você veio buscar aqui no programa e o que você vai fazer com o prêmio? Eu vou implementar a questão da comunicação para que as pessoas entendam cada vez mais e claramente, de forma assertiva, o que eu tenho a oferecer, que eu tenho certeza que vai transformar, tem transformado a minha vida e vai transformar a vida de outras pessoas E o prêmio, também. o dinheiro, o que você vai você vai fazer? Eu vou fazer trabalho com a comunicação, marketing, né, está ali aliado, e também captação de leads. Ok. Maravilha. Tá bom. Parabéns. Muito Obrigada. bom. Obrigado, Boa Andréia. Muito sorte. obrigada, viu? Parabéns. Fala, empreendedor de sucesso, eu sou Alexandre Delmontes e esse é mais um episódio IA para Negócios com as Feras. Se tem alguma coisa que ninguém suporta dentro de uma empresa, é uma equipe mal treinada, desorganizada e sobrecarregada. E eu sei, não é fácil e nem sempre é possível contratar um novo colaborador. E se eu te disser que com a IA você consegue, com a mesma equipe, com o mesmo time, ter mais produtividade e alavancar ainda mais os resultados da sua empresa? Vamos começar com a parte de treinamento, por exemplo. Existem IAs que conseguem pegar o teu próprio conteúdo do seu negócio e criar apresentações, dashboards, criar um sistema de onboard realmente para treinar o teu colaborador, tanto o que chega quanto o que já está dentro da empresa. Fazer mini treinamentos ali, com slides, com vídeos, tudo criado por IA para ensinar realmente sobre o seu produto, sobre o seu serviço para os colaboradores que já existem, tá? Outra coisa que a gente consegue utilizar e muito hoje, existem várias ferramentas, é de organização. Temos o ClickUp, temos o Trello, onde você consegue distribuir demandas, acompanhar os processos, cobrar o teu colaborador por uma tarefa de repente que está atrasada, trazendo mais eficiência no seu negócio, sem deixar a equipe perdida do que fazer. Outras ferramentas que você pode utilizar é realmente para saber o feedback da sua equipe, onde um colaborador pode dar o feedback de outro e saber como está realmente o ambiente da sua empresa. Hoje com IA você consegue recrutar de forma mais eficiente, treinar, organizar e ter feedbacks muito mais eficientes para que você tenha uma equipe mais robusta, mais eficiente e que realmente entregue o lucro que a sua empresa precisa. O mais interessante é que você não precisa mais ter uma equipe de RH ou softwares caros. Hoje você tem de forma acessível com a IA. No próximo episódio, nós vamos falar como melhorar o relacionamento e criar uma comunidade em volta da sua marca utilizando o poder da inteligência artificial. Até o próximo episódio. Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Samantha Neves, consultora Indei, e estou com a coluna no reality show Em Frente às Feras. E hoje eu vou falar sobre empreendedorismo, mas um pouquinho diferente, o empreendedorismo com acessibilidade. Você pensar em ter um empreendimento muito mais acessível aos seus clientes e até mesmo aos seus colaboradores. Você já parou para pensar que a sua loja não tem rampa? Isso pode atrapalhar um cliente cadeirante ou com mobilidade reduzida? Ou você já parou para pensar que os seus posts no Instagram, as letras são tão pequenininhas que pessoas com baixa visão não conseguem ler aqueles enunciados, aquele detalhe da sua marca que poderia interessar essa pessoa? Ou melhor, você já pensou que você poderia legendar todos os seus vídeos para que todas as pessoas tenham acesso e consigam
acompanhar o seu conteúdo? E muitas das vezes nós pensamos que as tecnologias ajudam, é inclusiva, é para todos. Mas, na verdade, nem toda tecnologia é para todos. As tecnologias, elas são pensadas e produzidas para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência ou problemas com visão, audição ou até mesmo locomoção. E daí você acaba excluindo essas pessoas. Eu vou contar um caso para vocês que me marcou muito na época da faculdade. Uma vez eu fui fazer um trabalho com pessoas cadeirantes. E a primeira pergunta que a pessoa fez para mim foi: na faculdade tem acesso? Tem rampa? Eu consigo ir tranquilamente fazer a entrevista? E eu entrei em choque, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Eu nunca tinha pensado se alguém cadeirante conseguiria estudar na faculdade onde eu estudava. Por sorte, tinha esse acesso. Mas hoje eu trago sempre essa provocação. O seu estabelecimento está preparado para receber todas as pessoas? Quando nós falamos de diversidade e inclusão, é sobre isso. Você consegue atender todas as pessoas no seu estabelecimento? E todas que eu digo, não é você não ter um público-alvo, que isso é papo para um outro momento, mas é você poder atender todas as pessoas, independente se ela tem mobilidade reduzida, se ela tem alguma deficiência ou não. E para você que gosta de assuntos como empreendedorismo e diversidade, eu sou Samantha Neves, consultora em DEI, e eu espero vocês semana que vem. Beijos! Olá, eu sou a Deise Canguçu, psicóloga, empresária, fundadora do Grupo Ápia. Estarei com você toda semana no Em Frente às Feras para falar sobre o seu principal ativo, que são as pessoas. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre liderança? Que tipo de líder você é? Você já parou para pensar como é que a sua equipe te enxerga? Saiba que o seu papel como líder é um papel muito importante, porque você é o espelho da sua empresa e você vai ser o modelo a ser seguido. É muito importante que você se desenvolva cada vez mais na gestão da sua equipe. Quanto mais você se desenvolver, você se empenhar, mais você terá uma equipe engajada, comprometida e principalmente produtiva. Existe uma tríade que envolve todo o processo de liderança, que significa delegar, acompanhar e cobrar resultados. O que significa isso na prática? Quando você delega uma atividade, significa que você tem que deixar objetivos muito claros daquilo que você deseja obter. E aí você vai acompanhar essa tarefa para saber se realmente aquilo que você solicitou está sendo executado. Quando você faz isso, você vai evitar erros futuros, porque você vai acompanhando até com que essa tarefa seja realizada. E além do acompanhar, você vai cobrar os resultados. É realmente saber se tudo deu certo. E se por acaso não der, é só você ajustar a rota. Quando você utiliza essa tríade no seu dia a dia, você vai ajudar a sua equipe a desenvolver muito mais o seu potencial criativo. Isso também te dá a possibilidade de você cuidar cada vez mais da estratégia do seu negócio. E você vai ensinando no dia a dia as pessoas a operacionalizarem o seu negócio. Bom, se você quiser saber mais assuntos como este, é só me acompanhar no próximo episódio. Será um prazer tê-la aqui presente. Até lá! Estamos aqui com o Pedro, nosso segundo participante da noite. Bem-vindo, Pedro! Muito obrigado, tá sendo uma alegria, tô super ansioso. Mas é bom que essa juventude, gente, do marketing, que aliás a gente vai trocar mais ideias depois, né? Com certeza, né? Ansioso por isso. Eles trazem uma alegria, um vigor aqui pro programa que eu tô adorando. Parabéns, viu? Muito obrigada. Então, fala um pouquinho do seu projeto. Eu sou estudante de marketing e eu faço parte de um grupo de universitários formados em diferentes áreas. O nosso foco está em prestar consultoria para microempreendedores, que geralmente eles entram no mercado por uma necessidade financeira, não tem muito conhecimento na área de marketing. Então a gente criou uma metodologia e colocou dentro de um aplicativo de fácil acesso para ajudar eles a alavancarem as vendas e começar a se destacar no mercado. Muito bom, então boa sorte, vai lá Muito enfrentar as obrigada. feras! Olá, feras!
O meu nome é Pedro Macedo, sou estudante de marketing na IMB Morumbi. Esse projeto que eu vou apresentar foi desenvolvido por mim e uma equipe de universitários formados em diferentes áreas. Nós começamos esse projeto porque acreditamos que pequenas empresas, elas podem fazer grandes coisas, desde que elas tenham as ferramentas certas. Vocês sabiam que no Brasil mais de 90% de microempreendedores não fazem diagnóstico de mercado? Isso geralmente acontece porque os nossos microempreendedores começam a empreender a partir de um momento de necessidade financeira e deixam de lado a necessidade do cliente. Em muitos casos, o marketing parece caro, complicado e distante da realidade delas. Foi pensando nisso que nós criamos o MIA, Marketing Inteligente Agora. Ele é um aplicativo de inteligência artificial que já está na fase beta, estamos fazendo testes. Ele está sendo programado para atender qualquer PME, para elas a entender o seu próprio negócio, apresentando as oportunidades do negócio dela e como elas podem alavancar vendas em poucos cliques. O nosso modelo é freemium, tem um plano básico de 99 centavos ao mês, depois eu posso explicar o porquê esse valor tão baixo. Temos também o nosso plano avançado de R$ 9,99 e o nosso plano profissional, que é o nosso maior foco. No plano de profissional, ele deixa de ser um usuário do MIA e passa a se tornar um franqueado do MIA. Ele vai poder utilizar as nossas ferramentas de marketing para atender outras empresas com consultoria de marketing eficaz. E a partir do momento que os nossos franqueados começarem a utilizar o nosso método, eles vão atrair mais usuários. Atraindo mais usuários, mais franqueados. Então, nós estruturamos o MIA para que ele tenha um crescimento exponencial. Na fase 2 do projeto, nós queremos crescer com parcerias estratégicas como Sebrae, escolas de negócios, universidade, já temos universidades em potencial que estão aliadas com esse projeto, influenciadores na áreas e também outros. O MIA não é só mais um aplicativo para o mercado. Ele é, de fato, um aliado real para os nossos microempreendedores que enfrentam o desafio de empreender diariamente. Uau! Parabéns, Pedro. Parabéns. Tudo bom, Seu Pedro? pitch está perfeito, hein? Muito Isso bom. aí. Muito obrigado. Eu estudei muito ele. Parabéns, Isso aí, seja Pedro. muito Se bem-vindo. preparou. Me diz uma coisa, você fala muito do marketing. Sim. Esse aplicativo vem voltado diretamente ao marketing digital ou mais amplo? Eu diria que mais amplo. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos imaginar Manda. a dona Solange que abre um salão de beleza de bairro. Ela abre porque ela está precisando ganhar, ela está entrando por uma necessidade financeira. Mas ela começa a desenvolver o projeto e bate a realidade nela, que ela não tem o conhecimento suficiente de gestão, ela não está conseguindo atrair clientes. É aí que entra o MIA. Por que a gente diz que o MIA está diferente de outras inteligências artificiais? Hoje em dia, nós temos diversos microempreendedores que não sabem utilizar, por exemplo, o ChatGPT. O MIA, ele foi todo modelado para que o cliente abra a página de usuário, ele só vai clicando, respondendo questões. No plano avançado, nós temos 150 questões. Automaticamente, enquanto ele vai respondendo as questões, o MIA vai elaborando insights estratégicos sobre a segmentação do mercado, tendências de mercado, o posicionamento da marca e, ao mesmo tempo, insights táticos. São os 4 P's do marketing. Se vai ser necessário fazer alguma variação no produto ou serviço, qual o preço exato ele deve cobrar, onde ele vai divulgar e quais os canais de venda vão ser utilizados. Então, o MIA fornece, além de insights relacionados ao marketing digital, algo mais amplo também. Estou impressionada. Você me falou o seguinte, que começa com 0,99, fiquei curiosa com esse negócio, depois 9,90 e, por fim, o franqueado, que é onde a sua base, está trabalhando. Você não falou o valor. Qual é? Eu vou voltar um pouquinho. O plano de 99 centavos ao mês, a gente colocou esse valor tão mínimo, por que a gente não deu de graça? Porque quando a gente coloca valor a qualquer negócio, ele gera maior compromisso com o cliente. O nosso cliente, assim que ele vê o valor, ele vai ter mais compromisso em colocar os dados da empresa. O plano básico, 20 questões. E o que vai acontecer? O que nós estruturamos para acontecer? Ele vai responder as 20 questões do plano básico, ele vai achar útil, e aí ele vai para o plano avançado de 9,90. O plano de 9,90 tem as 150 questões. Ele vai ter um diagnóstico mais do que preliminar. Ele vai ter um diagnóstico eficaz. E aí ele vai querer ir para o outro plano. Só que para esse outro plano, ele é de R$ 99,90 ao mês. Ele não vai conseguir entrar rapidamente. A minha equipe vai entrar em contato para verificar se ele realmente pode ser um franqueado do MIA. Se ele pode ser um franqueado do MIA, nós vamos dar outras funcionalidades, nós vamos ensiná-lo a utilizar o MIA de maneira correta, e ele também vai ter que passar um percentual, nós pensamos em 3%, sobre o faturamento que ele conseguir quando começar a atender outras empresas. Então, o nosso foco principal é os franqueados.
O plano de 99 centavos é para atrair os nossos primeiros clientes. Nós queremos transformar eles em franqueados do Mia, para que eles comecem a atender outras empresas. Quando eles começarem a atender, eles vão estar atraindo mais usuários para nós. Quando eles trazem mais usuários, mais franqueados, e assim se torna um crescimento exponencial. Então, o app está voltado para pequenas empresas, né, que são marketing, que vão fazer marketing. Não é para qualquer PME que você falou. Eu diria que para qualquer PME, porque o marketing ele pode ajudar qualquer empresa a lucrar, que esse é o objetivo de empresas. Então, se o marketing ele consegue ajudar qualquer empresa a lucrar, o Mia, consequentemente, vai poder utilizar as suas ferramentas para ajudar outras empresas a lucrarem. Ele é um plano de consultoria. Eu tenho mais uma pergunta. Você falou em 150 questões para responder. Então, vamos lá. Eu vou colocar lá no Mia. Como atrair clientes. Aí ele vai me fazer 150 perguntas para me dar um retorno dessa minha questão, é isso? Não. A gente vai realizar meio que uma consultoria. O cliente ele vai fazer o cadastro no Mia, vai adquirir o plano que ele desejar, e o Mia vai entregar 150 questões. Essas mesmas 150 questões são para todos os nossos possíveis clientes. Por que essas 150 questões? Porque essa metodologia do Mia ela já existe. Nós conseguimos essa metodologia através de membros da nossa equipe que utilizam ela para prestar consultoria. Então, ela existe. O que a gente fez? A gente só modelou as questões e levou para um aplicativo. Legal. É como se fosse uma anamnese. Como se fosse uma anamnese. Dentro dessas questões, vai ter sobre a área de atuação, o porte da empresa, a quantidade de funcionários, ticket médio, sobre o produto, dentre várias outras questões. E quanto mais questões o nosso possível cliente responder, melhor vai ser o diagnóstico dele. Na verdade, é mais ou menos como se fosse o chat GPT. Você vai colocando informações lá e aí... É como se fosse um chat GPT, mas qual é a diferença? A nossa dona Solange, que eu citei, ela não sabe usar o GPT. Então, a gente modelou inteligências artificiais que já estão no mercado para que fique acessível para microempreendedores que não têm conhecimento sobre marketing, que não têm conhecimento sobre tecnologia, que eles consigam utilizar o aplicativo. Nosso aplicativo ele nem vai precisar digitar, ele só vai clicando. Por isso que eu havia falado que eles vão conseguir alavancar vendas em apenas cliques. Vamos lá, Pedro, agora é comigo aqui. Bom, eu vi que você já criou o Anzol, né? Com a isca boa, né? O 99 centavos é bem chamativo mesmo, principalmente para os curiosos, né? Que querem começar alguma coisa, não sabe nem para onde vai, ele vai lá e acaba escolhendo e é bacana, muito bom e vem progredindo dentro dos planos subsequentes. Bom, aí você falou que existe uma IA ali dentro, na verdade, que vocês já criaram uma espécie de um perfil que, à medida que a pessoa vai obtendo as respostas, você traça o perfil, código de atividade, faturamento. Então, vocês têm já uma inteligência para definir plano de negócio, eventualmente, o marketing, para onde vai, para onde não vai, qual a melhor rede de acordo com o segmento, se aquele segmento, por exemplo, é mais atrativo dentro do Instagram, do Facebook, por aí vai. Beleza. Aí eu estou falando de um microempresário que está começando agora, que ele não tem uma estratégia de marketing, mas ele já tem esta informação. Bom, beleza. De porte dessa informação, para um leigo, ele vai para que lado depois? Quando ele começa a utilizar o aplicativo, plano básico de 20 questões. Mesmo uma pessoa leiga no assunto, ela vai conseguir utilizar o aplicativo. Porque o objetivo diferencial do Mia para outras agências é que a gente simplifica para esses microempreendedores. A gente traduz. A gente literalmente vai desenhar o que exatamente teria que fazer. Mas para onde que ele vai? Eu quero saber para onde que eu sou um MEI aqui, eu quero ir para algum lugar. Qual o resultado que ele me deu ali? Ele me deu um resultado. Após esse resultado, eu vou para onde? Para onde eu vou ser direcionado? Após o diagnóstico preliminar que ele vai obter no plano básico, não vai ser só o único diagnóstico que ele vai ter. O Mia ele é diário. Ele funciona como uma bússola. Então, lá dentro do aplicativo, esse possível cliente vai ser direcionado. Aqui você vai colocar um plano de divulgação melhor. A sua rede social você vai atingir para cá. E quanto mais ele vai te direcionando, o Mia vai perguntando mais. Você fez isso? Você conseguiu atingir o resultado? O seu faturamento está aumentando? Esses clientes se sentiram satisfeitos? Você está agregando valor? Ele é como se realmente fosse um chat, só que mais intuitivo, e funciona como uma bússola. Uma bússola que dá um norte para o nosso microempreendedor. Ele faz um acompanhamento das ações. Exatamente. Okay, então, mas eu vou ter que ter uma pessoa para fazer essas ações de marketing. Se eu sou um microempreendedor e não tiver essa pessoa,
meio que eu vou perder a informação, ela vai ficar ali e não vai ser avançada. Eu quero saber para onde me leva. Agora você já me disse que ele vai me dar o direcionamento, o acompanhamento das ações. Então, na verdade, eu vou precisar de um segundo braço, que seria, eventualmente, uma empresa de marketing, para fazer os direcionamentos, o meu posicionamento em redes sociais e por aí vai. Seria mais ou menos isso ou não? Pode ser, mas eu diria que também não. Porque o que eu estou querendo explicar, o que o MIA realmente faz? O microempreendedor, por exemplo, que começa a abrir uma pizzaria, ele não está profissionalizado. A gente não está mirando alto, por exemplo, vamos implementar uma campanha de marketing. Não, esse microempreendedor, ele ainda não pode receber uma consultoria desse tipo. Esse microempreendedor, ele ainda tem que entender que ele precisa profissionalizar o mercado dele. Ele tem que sair do estado de sobrevivência, mudar essa mentalidade de sobrevivência empresarial e começar a buscar formas de como ele vai entregar valor. Se esse possível cliente ele começar a se profissionalizar lá no plano básico, ele vai avançando pelo MIA e ele chega no nosso plano de franqueado, a nossa equipe entra em contato com ele e aí sim a gente vai entregar para ele uma consultoria de, por exemplo, melhorar o produto, fazer uma campanha de marketing, atrair cada vez mais clientes, começar a implementar posts em redes sociais, sites, blogs, dentre outros. Então, mas esse é o lá no produto plano final. básico é para começar a profissionalizar eles. É isso que eu quero saber, onde ele vai me levar. Então, existe um produto final, que é a consultoria que vocês vão vender lá na frente. Exatamente, o nosso objetivo. Então começo de novo com o anzol, com a minhoca, com a vara de pescar, pego o peixe e coloco na frigideira. Entendi agora. É isso mesmo. A gente quer Se pegar é que ele vai o saber nosso microempreendedor colocar na cru. frigideira. Pedro, mas então nesse plano básico, o empreendedor ele não vai ter lá umas artes de posts assim, meio que pronto só para ele ir lá e postar no Instagram dele ou compartilhar no WhatsApp. Não é isso. Não. A gente primeiro vai profissionalizar ele. A gente vai tentar mostrar para ele que um mínimo de sofisticação profissional pode melhorar a gestão dele. E quanto tempo você acha que isso vai levar? Quando ele começar no plano básico, a estimativa é que ele fique lá no mínimo de 20 dias ao mês. Mas existe uma regra específica para isso, dentro desse plano, desse curso que você colocou? Não existe uma regra, ele não precisa necessariamente avançar. Ele vai avançar caso ele queira. Mas o que vai acontecer? Vai chegar em um ponto que ele já vai estar dominando o plano básico do MIA. Não vai ter mais onde ele crescer no nosso plano básico. E aí ele vai atrás do plano avançado. Vai chegar no momento que o plano avançado já não vai estar sendo útil para ele. E aí ele vai para o plano franqueados. E o nosso ganho é mútuo. Se os nossos clientes ganharem dinheiro, o MIA também vai ganhar dinheiro. Esse plano franqueado é quanto? R$ 99,90 ao mês. R$ 99,90. Fora o percentual que ele vai dar sobre o faturamento quando ele começar a atender outras empresas. Aí somente nesse plano que ele vai ter direito a posts, artes, ou também não? A partir do plano avançado, o de R$ 9,90 ao mês. Vou tentar explicar. Plano básico, 20 questões. Plano avançado, R$ 9,90, 150 questões. O que muda do plano avançado para o franqueado? Porque ele vai ter a minha equipe ajudando ele. A minha equipe vai estar ensinando ele a utilizar o MIA de maneira eficaz. Porque o MIA, dentro da metodologia dele, a gente trabalha com a matriz 5W2H. Então, conforme ele vai respondendo, a gente vai sabendo. Ó, seu negócio está posicionado aqui, você precisa vir para cá. Olha, seu cliente certo não é aqui, é aqui. Você está mirando no público errado, seu público é esse. Pedro, está maravilhoso, mas nosso tempo está chegando ao fim. O que você vai fazer com o prêmio, caso você seja... Eu vou voltar muito feliz para a minha equipe, que eles já estão provavelmente ansiosos para saber qual vai ser o resultado, mais do que eu. Então, a gente vai reinvestir no MIA. A gente já tem os nossos cursos de no-code para manter o aplicativo funcionando, que ele já existe. Temos os API do ChatGPT e outras ferramentas. Então, a gente vai pegar esse valor e reinvestir no MIA para lançar ele no mercado ainda esse ano. Maravilha, muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Parabéns. Olá, sou Miriam Vasconcelos e esse é o Magia do Relacionamento. Na semana passada, eu falei para vocês sobre a desumanização no relacionamento com o cliente graças à entrada da IA, que é a inteligência artificial. Existe um assunto que é muito interessante, que é o atendimento pelo handoff. O que é o handoff? O handoff é um processo que transfere o atendimento de um sistema automatizado para humanizado. Mas quando isso é feito? Quando as empresas chegam a uma conclusão que o cliente já fez
todos os procedimentos automatizados e ele não ficou satisfeito. Existem situações em que o cliente se irrita, porque ele já ligou uma, já ligou duas, já ligou três, já ligou quatro, e ele não consegue ser atendido. As empresas precisam ter o feeling para entender que a grande massa precisa de atendimento humanizado. Não sou contra o atendimento digital, pela internet, nada disso. Sou favorável, porém, as empresas precisam ter a percepção de o tipo de pessoa que está lidando. Ocorreu um fato recentemente e que eu tomei conhecimento que uma pessoa teve a sua conta bancária bloqueada por uma tentativa que eles disseram que havia uma tentativa de risco. E, por medida de segurança, a instituição bancária bloqueou essa conta. Além do constrangimento legal que essa pessoa passou, ela ficou um final de semana sem dinheiro. Não pôde tirar. E o que aconteceu? Quem mandou bloquear não viu que o cliente era uma pessoa com mais de 70 anos. Então tem que ter esse cuidado. Vocês bancários, vocês gestores, prestem atenção. O idoso, ele tem, além do Estatuto do Idoso que lhe ampara, ele tem também o respeito necessário que a idade lhe convém. Sou Miriam Vasconcelos e esse foi mais um Magia do Encantamento. Bora encantar? Te vejo no próximo programa. Olá, eu sou Selma Cosso, mentora em saúde para empreendedores e estou aqui no Em Frente às Feras, que está fantástico, não é? E hoje nós vamos continuar falando da ansiedade e o presente. Muitas vezes a gente fica ansioso por quê? Porque a gente está com muito medo do nosso futuro. E a depressão porque você fica olhando para trás, né? Então fica nesse vai e vem. E o tempo presente, como que fica nesse momento para você? E esse é o grande desafio na maioria das pessoas hoje em dia. Porque a ansiedade está tão grande, pensando no que pode vir a acontecer, que esquece no aqui e agora. Então eu vou te dar um spoiler rapidinho. Que tal você começar a sentir o gosto quando você come alguma coisa? Isso já é uma mini meditação. Você já volta para o tempo presente. Mas eu vou te dar outro exercício fantástico aqui para você fazer comigo aí em casa. Olha lá, nós vamos fechar os olhos, mas agora bem forte. Contrai, contrai, fecha bem forte seus olhos. Isso, e abre bem grandão. Mais uma vez e abre. Agora a gente vai fazer, ó, na bochecha, ó, bem grandão assim. Enche o ar e solta. Enche o ar e solta, sem medo de ser feliz. Sobe os ombros e solta. Isso. Empurra o barrigão e solta. E solta os ombros de novo. Solta não, né? Sobe os ombros e solta. Barrigão. Isso. Contrai as coxas e solta. De novo e solta. Panturrilhas. Contrai e solta. Contrai e solta. Empurra seu pé contra o chão e solta. Empurra como se você fosse levantar agora. Vai, 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 vai e solta. E agora observa como que você está. Acredito que você esteja agora no tempo presente, porque nós acabamos de conectar o pensar, sentir e o agir, sem você perceber. Então me conta lá no @Selma Cosso, Selma com S, C-O-S-S-O, e me conta no eixo na pausa para que você detalhe tudo que você está sentindo e como está sendo para você. Vamos fazer uma grande comunidade. Te espero lá para que a gente possa ter uma deliciosa conversa. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner, estou muito animada para compartilhar com vocês tudo que envolve a gestão de um negócio na prática.
Hoje vamos falar de um tema delicado, mas que acontece em toda empresa: os conflitos. Se eles não forem bem gerenciados, eles podem causar muita desmotivação, baixa produtividade. Então, vamos falar sobre algumas dicas para como evitar. Crie uma cultura de colaboração e dê feedback constante para todo mundo sobre esse tema. Assim, as pessoas vão criando o hábito de trabalhar juntas e se respeitarem. Desenvolva a inteligência emocional e mantenha a calma durante um conflito, não dando respostas rapidamente, nem perdendo a calma. Identifique a raiz real do conflito. Muitas vezes pode ser algo que você nem imagina como líder. Estimule o diálogo aberto entre as partes envolvidas. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para se colocar e expor sua opinião é maravilhoso. E por fim, seja imparcial e busque uma solução boa para todos. Você não pode, como líder, tomar partido ou sair julgando. Isso em nada vai favorecer a eliminação do conflito. Lembre-se, se os conflitos forem bem gerenciados, eles vão se tornar propulsores de crescimento para a equipe. Seja você, como líder, bem eficiente na gestão do desempenho, no apoio para toda a equipe, e esses conflitos vão ser bem reduzidos. Um beijo, uma excelente semana para você. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Morumbi? Eu estudo lá. Então você está em boas mãos. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. Anhembi Morumbi. Olá, tá todo mundo aí? Gente, nós aqui, agora com o quadro do Em Frente às Feras, nós estamos aqui com a professora Andréia Carneiro, isso, da Anhembi Morumbi. E nós sabemos, Andréia, me permite chamar de Andréia, que depois da pandemia, e já vem se falando há muito tempo, que a necessidade da educação tomar um outro caminho, né? Sim. Aquele caminho que eu tenho, você é novinha, mas eu sou daquele tempo que eu ainda ficava 6 horas numa carteira, recreio era 15 minutos, eu sou do tempo do recreio, nem era intervalo, gente. E assim, hoje a gente sabe que a geração de hoje necessita uma nova educação. E isso é algo que a Anhembi Morumbi tem caminhado com muito cuidado, com muita delicadeza e focada muito nesse objetivo. Então eu gostaria que você aqui, para nossos telespectadores, contasse um pouquinho do que foi mudado nesses últimos anos. Sim, hoje a gente, por exemplo, não trabalha mais com disciplina, a gente trabalha com unidade curricular.
O que são as unidades curriculares? São as antigas disciplinas trabalhadas em conjunto com empresas. Então, a gente denomina isso como sendo uma UC dual. O que é a UC dual? A gente pega uma empresa que está no mercado, com alguma atuação no mercado, com alguma problematização e traz para dentro da sala de aula. A partir daí, a gente começa a trabalhar os conceitos para poder fazer sentido para o aluno, né? Então, as UCs duais têm dado muito resultado hoje no aprendizado, porque a gente sai daquelas 6 horas sentadas ouvindo uma teoria que a gente não sabe como pôr em prática. Então, esse é um dos diferenciais que a gente trabalha aqui na EMB Morumbi. E me diz uma coisa, que assim, essas empresas privadas, elas se comunicam bem com essa nova geração, com essa turminha? Vocês entram no dia a dia das empresas? Como funciona? Nós entramos, nós fazemos uma parceria com as empresas e não só com o setor privado. A gente também está trabalhando hoje, por exemplo, a partir do semestre passado, a gente está trabalhando com a Prefeitura de São Paulo. Uau, que legal! A gente trabalha com a Secretaria Executiva das Mudanças Climáticas, então a gente tem várias vertentes voltadas para ESG e que a gente coloca para o aluno o que as empresas hoje estão procurando a respeito disso. E, além do mais, há a possibilidade da vivência do aluno na empresa. Então, isso é uma coisa assim, muito diferenciada e que poucas instituições hoje possibilitam isso para o aluno. Não, e o bacana é que essa parceria em Frente às Feras e a EMB Morumbi, o fato desse aluno já estar envolvido em empresa e ESG, quando ele sai daqui, quer dizer, nós, o Em Frente às Feras, sempre dando aquele impulso para aquele para o aluno se tornar um empresário, um empreendedor. Porque às vezes a gente fala, empreendedor só da sua própria empresa. Não, ele empreende todos os dias, na empresa do outro, na empresa do familiar, ou mesmo empreendendo a vida particular dele. Então, assim, eu acredito que essa iniciativa já é bacana, porque nós já temos uma parceria de mãos dadas. E assim, é importante porque ele já é inserido no mercado de trabalho com essa cabeça. ESG, como hoje trabalhar com empresariado. Técnicas de trabalho em equipe, como apresentar um projeto. Então, assim, eles já vêm assim, moldados para o que o mercado quer. Em confronto com o Em Frente às Feras. Então, eles vêm com ideias inovadoras, ideias empreendedoras e como apresentar isso, como tornar o projeto uma coisa atrativa, né, para o mercado, para a empresa. Fantástico. Gente, continua aí que o programa tá lá de bacana. Vamos continuar? 4ª temporada Em Frente às Feras. Obrigado, professora Andréia Carneiro. Segue. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. Agora eu quero saber como foi essa escolha, gente. Que tanto vocês falaram aí sobre esses queridos participantes aqui. Quem vai deliberar? Eu já estou até vendo. Eu. Preparada. Bom, não foi nada fácil, né? 2 negócios diferentes, né? Mas ambos da tecnologia, né? Ambos da tecnologia, né? A Andréia trouxe uma consultoria muito pertinente na atualidade, né? Na nossa empresa lá, nós temos aí esse desafio, né, com os funcionários, né? Não é fácil. Até nos interessamos em conhecer melhor a consultoria. Porém, você precisa focar melhor o seu cliente ideal. Quem realmente é, quem vai decidir. E complementando o que o Ricardo colocou, a cultura da empresa. Que quando você for vender essa sua consultoria, se não fizer parte da cultura da empresa, não adianta. Você vai perder horas e não vai conseguir converter a venda. Tá? Como que é o nome dele? Pedro, né? Pitch de vendas perfeito. Maravilha, hein? Comunicador nato, né? Veio, apresentou, ficou algumas dúvidas aqui referente ao aplicativo, né? Então, acho que precisa dar mais um polimento
para entender qual é o produto final que esse aplicativo está oferecendo aí ao empreendedor, tá bom? Mas hoje nós ficaremos com o Pedro. Parabéns! Parabéns. E temos presente, pessoal? Temos presente. Afinal, todos nós merecemos brilhar, né, Ju? É isso aí. Então, meu presente vai para a Andréia, para te ajudar a desenhar esse seu plano de negócio, essa estrutura, como é que você vai realmente realizar essas palestras. Então, nós vamos sentar numa sessão para te ajudar e para eu entender direitinho como que você quer esse posicionamento, te ajudar a chegar lá. Eu também quero dar um presente para a Andréia, uma consultoria de marketing digital. Bora aprender a comunicar melhor. Tudo isso que tem aí dentro. Merece muito, viu? Parabéns, parabéns, Pedro. Nossa, é muito bom que esse programa, pessoal, todos ganham. E aqui, então, a gente teve 30 mil reais aqui, 30 mil reais aqui, 60 mil reais em prêmios aqui para os nossos participantes. E a gente pede para vocês sempre comparecerem às consultorias, porque senão seu próprio grupo pode perder pontos. Então, vocês não querem que percam, né, gente? Então, bora aproveitar. E você aí de casa, continue com a gente no nosso próximo encontro aqui no Em Frente às Feras, na TV aberta. Muito obrigada e até a próxima semana.